Bom dia, sexto ano. Vamos lá então para a nossa segunda aula da quarta semana de aulas online. E na aula de hoje nós vamos falar a respeito da multiplicação com frações, ok? Temos dois casos também a considerar. Lembra da aula passada que nós falamos da adição e da subtração? Tinham dois casos também. Na multiplicação não vai ser diferente. Vamos ter dois casos a considerar. Vamos lá, o primeiro caso é quando eu tenho um número natural, né? O número 3 é um número natural, multiplicando uma fração, tá? Como é que eu vou proceder nessa situação? É muito simples, olha só. O número natural vai multiplicar somente o numerador. Então, eu vou fazer 3 vezes 1 sobre 4, beleza? Bom, 3 vezes 1 é 3, vai dar 3 quartos. Então, quanto é 3 vezes 1 quarto? 3 vezes 1 quarto é igual a 3 quartos. Multiplicou apenas em cima, né? Ó, 3 vezes 1, 3, e manteve o 4 embaixo. Tranquilo, né? E o segundo caso é quando eu tiver uma multiplicação de duas frações. Uma fração vezes outra fração. Como é que eu procedo nesse caso, tá? Fácil também, ó. Vou multiplicar o de cima com o de cima. 2 vezes 3 vai dar 6. Posso até escrever assim, ó, de cima vezes o de cima. E depois o de baixo vezes o de baixo, 5 vezes o 4. Bom, 2 vezes 3, 6. E 5 vezes o 4 é 20. Beleza? Repare que 6 vinteavos é uma fração que pode ser simplificada. Então, eu vou simplificar aqui, dividindo o 6 e o 20 pelo 2. São múltiplos de 2, né? Bom, 6 dividido por 2 é 3. E 20 dividido pelo 2 é igual a 10. Então, ficou 3 décimos. Não saia daí, porque a gente vai trabalhar agora com mais exemplos, onde eu vou explicar um pouquinho melhor o porquê dessas técnicas, né? Número natural vezes fração, multiplica o número natural pelo numerador, tá? E mantém o denominador. Fração vezes fração, multiplica o de cima pelo de cima, o de baixo pelo de baixo. Precisa encontrar o MMC? Claro que não, né? É apenas na adição e na subtração que eu preciso trabalhar com múltiplos comuns, com denominadores iguais. A multiplicação é muito mais fácil, né? É de cima pelo de cima, de baixo pelo de baixo. Não importa se isso aqui é igual ou diferente, beleza? E mais uma coisa, no final do vídeo eu vou ensinar uma técnica de cancelamento, tá? Para a gente não precisar ficar simplificando o resultado. Eu vou ensinar você um cancelamento aqui no meio da conta já, beleza? Então não saia daí e se liga nos exemplos. E aí, conseguiram fazer a leitura do primeiro exemplo? E a interpretação também? Então vamos lá, ó. A Lúcia então tinha 3 pizzas, né? Ela comprou 3 pizzas, chamou o pessoal ali para comer na casa dela e tal. E depois que todos comeram, sobrou 1/4 de pizza de cada sabor. Então, sobrou 1/4 de pizza desse sabor, 1/4 desse aqui e 1/4 desse, tá? Repare que 1/4 corresponde a 2 fatias de 8, né? 2/8 são equivalentes. Bom, o que ela fez? Será que ela consegue juntar esses pedaços todos em uma única forma, né? Para não ficar com 3 formas lá, 3 assadeiras redondas. Dá para juntar tudo numa só? Vamos ver? Então, vamos contar, ó. Ou melhor, antes de contar, vamos encaixar, né? Dá para eu colocar esses 2 pedaços de laranja aqui. Dá para eu colocar os 2 pedaços roxo aqui também. E dá para eu colocar os 2 pedaços vermelhos aqui. Então dá sim, né? Dá para a Lúcia juntar todos os pedaços que sobraram numa única forma, beleza? Então a gente ficou ali com 6/8. Ela pode jogar fora, então, 2 formas, ficando com apenas uma para guardar a pizza que sobrou. Agora vamos pensar, ó, essa situação que nós fizemos aí, nada mais é do que pegar 3 vezes o valor de 1/4. 3 vezes 1/4. Então, nós temos uma multiplicação de um número natural por uma fração. 3 vezes 1/4. Bom, vamos pensar um pouquinho mais. Vamos lembrar lá da multiplicação de números naturais. O que significa, por exemplo, 3 vezes um número 5? 3 vezes o número 5 não é igual a 5
mais 5 mais 5. Foi assim que nós aprendemos multiplicação lá, acho que no terceiro ano, se não estiver enganado. Tá? 3 vezes o 5 significa a adição 5 mais 5 mais 5, que dá 15. Bom, e 3 vezes 1 quarto? 3 vezes 1 quarto é a mesma coisa, né? É 1 quarto, mais 1 quarto, mais 1 quarto. Que nós vimos que uma adição que tem denominadores iguais, eu posso manter o denominador e fazer a conta em cima, dá 3 quartos, tá? Então é isso que nós temos aqui nessa pizza, ó. Os pedaços que sobraram estão ocupando 3 quartos da pizza. Se eu tirar essas linhas, fica ainda mais fácil de enxergar. Os pedaços que sobraram ocupam aí 3 quartos da pizza. Beleza, professor, mas então, toda vez que eu for fazer a multiplicação de um número natural por uma fração, eu posso trabalhar com uma adição? Claro que pode. Mas para quê, né? Se a gente é inteligente, né? Se nós podemos usar a nossa cabeça. Então, ó, 3 vezes 1 quarto eu posso simplificar dessa maneira. Ó. Reparem que deu 3 em cima e permaneceu 4 embaixo. 3 vezes 1 quarto é 3 vezes 1 e mantém o 4 embaixo. Né? Multiplica apenas o numerador. 3 vezes 1 quarto vai dar 3 quartos. Ah, então se eu tiver que multiplicar um número natural por uma fração, eu vou multiplicar só pelo numerador? É isso mesmo. Então vamos lá. Ó. Como que eu faço 5 vezes 7 quartos? Eu faço 5 vezes 7 e mantenho 4 embaixo. Perceba que a gente multiplica apenas o numerador pelo 5, tá? Isso vai dar 35 quartos. E 9 vezes 3 meios? Como é que eu vou fazer 9 vezes 3 meios? Da mesma maneira que a gente fez no anterior. Esse 9 vai multiplicar só o numerador. Eu faço 9 vezes 3 e mantenho 2 embaixo. Então dá 27 meios. 9 vezes o 3 meios são 27 meios. 5 vezes 7 quartos são 35 quartos. E 3 vezes 1 quarto são 3 quartos. Beleza? Esse foi o exemplo número 1, que falava de um número natural multiplicando uma fração. Vamos para o próximo. Olha só o exemplo número 2, pessoal. Aqui nós temos multiplicações de uma fração por outra fração. Eu não falei que eu ia trazer mais exemplos? Então tá aí, ó. Para a gente entender um pouco melhor essa ideia, vamos pensar no seguinte, ó. Eu quero saber quanto que é a metade de 2 terços. Ou melhor, 1/2 de 2 terços. Bom, vamos representar aqui nesse retângulo? Então eu tenho um retângulo que eu dividi em 3 partes iguais. E primeiro eu vou representar nele a fração 2 terços. Então vamos lá, vamos pintar aqui, ó. Aqui eu pintei uma parte, então eu tenho 1 terço. Aqui eu pintei mais uma parte, já são 2 terços. Então vamos lá, ó. Agora eu quero saber quanto que é 1/2 de 2 terços. A metade disso aqui, ó, a metade disso que está pintado. Então eu não quero tudo isso que está pintado, eu quero só a metade. Vamos lá então, ó. Se eu quero a metade, o que eu vou fazer? Eu vou cortar no meio, né? Vou cortar no meio a figura toda, né? E vou apagar metade do que foi pintado. Vou apagar essa parte. Opa! E vou apagar também essa outra parte. Pronto. Agora eu fiquei com metade do que tinha pintado no início. Qual é a fração resultante disso tudo? Bom, agora eu tenho 2 partes pintadas, um total de 6. Então eu tenho aqui a fração 2 sextos. 1/2 de 2 terços equivale a 2 sextos. Fácil, né? Tranquilo, moleza. Agora, vamos lembrar. Quantas vezes o professor já falou para vocês que esse D, na matemática, significa vezes, né? Então, 1/2 de 2 terços, eu poderia vir aqui e trocar por uma multiplicação. Ia ficar 1/2 vezes 2 terços. E nós já sabemos o resultado. O resultado não é 2 sextos? Olha só, o 2 é o resultado de 1 vezes 2. 1/2 vezes 2 terços vai dar 2 sextos. O 2 sendo o resultado de 1 vezes 2 e o 6 o resultado de 2 vezes 3. Não é fácil? Como a multiplicação de uma fração por outra é muito simples. Basta multiplicar o de cima pelo de cima.
o de baixo pelo de baixo. Ponto final. Tranquilo, né? Bom, vamos lá para mais alguns exemplos. Ó. Aqui eu tenho 1/7 vezes 4/5. Como é que eu multiplico essas frações? O de cima vezes o de cima, o de baixo vezes o de baixo. 1 vezes 4 é 4 e 7 vezes 5 é 35. Então o resultado é 4/35. E essa outra multiplicação aqui, ó, 5/6 vezes 6/7. Eu faço 5 vezes o 6, que é 30, e 2 vezes o 7, que é 14. Ok? Bom, repare que essa fração, 30/14, e essa também, 2/6, são frações que não estão na forma irredutível ainda. Significa que dá para a gente simplificá-las. Então, vamos simplificá-las? Olha só, deixa eu pegar as cores de caneta aqui que eu desejo. O 2 e o 6 são múltiplos de 2. Então, eu posso vir aqui e dividir por 2 o numerador e o denominador. 2 dividido por 2 dá 1, e 6 dividido por 2 é 3. Então, ficou 1/3. Agora sim, a gente tem um resultado, uma fração irredutível. 1/3. E essa aqui também, né? Dá para a gente simplificar. Olha só, o 30 e o 14 são pares. Isso significa que são múltiplos de 2. Então, eu posso vir aqui e simplificar o numerador e o denominador pelo 2. 30 dividido por 2 é 15. E 14 dividido por 2 é 7. Ok? Bom, lembra que o professor falou que ia ensinar uma técnica de cancelamento para não ter que ficar simplificando depois do final do resultado? Então, a gente tem a possibilidade de fazer cancelamentos para não simplificar depois. Aguarda aí, que é no próximo vídeo. Tá aí na lousa, pessoal, a técnica do cancelamento. Olha só, se eu fosse fazer essa multiplicação da forma que eu ensinei há 1 minuto atrás, a gente ia fazer, né, ó, 2/5 vezes 5/3, 2 vezes 5, 10, 5 vezes 3, 15, e aí vamos simplificar 10/15, né? O 10 e o 15 são múltiplos de 5, dá para eu dividir em cima e embaixo por 5, chegando no resultado 2/3. Ok? É fácil? É fácil, mas dá para ficar mais fácil ainda. Olha só que interessante que a gente tem aqui, ó. 2/5 vezes 5/3, eu sei que é o de cima vezes o de cima, né? Então é 2 vezes 5. E embaixo eu tenho 5 vezes 3. 5 vezes 3. Repare que nós sabemos, né, já que fração nada mais é que uma divisão. É o de cima que divide pelo de baixo. Quanto dá se eu dividir o 5 pelo 5? Quanto dá 5 dividido por 5? Bom, 5 dividido por 5 vai dar 1. Então, eu vou cancelar esse 5 que está aqui e colocar no lugar dele o número 1. Então, aqui ficou, ó, 2 vezes 1, que dá 2. E ficou 1 vezes 3, que é 3. Repare que eu não precisei simplificar a fração, porque ela já saiu na forma irredutível. Nós fizemos o cancelamento dos números, né, dos fatores, antes de multiplicar. Por isso que já sai o resultado na forma irredutível. Agora, para ficar mais fácil ainda, eu não preciso nem estar escrevendo assim dessa maneira que eu escrevi, tá? Eu posso cancelar aqui direto, né? Ó, poderia ter vindo aqui, ó, ter cortado 5 direto aqui e aqui. Não precisava ter escrito, né? Vamos fazer isso no de baixo, ó. 10/5 eu vou multiplicar por 10/8. 12/5 vezes 10/8. Olha só, eu posso vir aqui e simplificar o 10 com 5. O 10 não é múltiplo de 5? Quanto dá 10 dividido por 5? 10 dividido por 5 dá 2. E 5 dividido pelo 5? Bom, aí vai dar 1, né? Então, simplifiquei o 10 e o 5. Posso simplificar também o 12 com 8, ok? Quanto que é 12? Ó, por exemplo, o 12 e o 8 são múltiplos de 4, né? Eu posso dividir por 4. Quanto que é 12 dividido por 4? Bom, é 3. E o 8 dividido por 4? 8 dividido por 4 é 2, ok? E olha só, dá para eu simplificar mais uma vez. Vamos simplificar mais uma vez aqui, ó. Tá vendo que sobrou um 2 no numerador e um 2 no denominador? Eu posso vir aqui e simplificar, cancelar esse 2 com esse.
2 dividido por 2 dá 1. E 2 dividido por 2 dá 1 também. Então, no final das contas, eu fiquei com 3 vezes 1, que dá 3. E aqui embaixo eu fiquei com 1 vezes 1, que dá 1. Então, deu 3 inteiros, né? 3 sobre 1, 3 inteiros. Então, essa é a técnica do cancelamento, gente. Você pode estar cancelando aí alguns fatores para tornar a multiplicação mais fácil. Senão, eu ia ter que fazer 12 vezes o 10, 5 vezes o 8, e depois, né, da multiplicação feita, simplificar o resultado. Tem gente que vai preferir fazer dessa forma? Tem gente que vai. E tem gente que vai preferir fazer assim, tá? Então, de qualquer uma das formas, está correto. Só peço, né, que prestem bastante atenção. Vamos finalizar com esse exemplo aqui, ó. Deixa eu ver aqui se tem mais um aqui na apostila. Tinha um que estava pronto? Não tem. Deixa eu colocar um aqui de cabeça, então. Vamos lá, ó. Um bem rapidinho. 2/3 vezes 3/5. Olha que fácil que é, né? Ao invés de fazer 2 vezes 3, 3 vezes 5 e depois simplificar, eu olho aqui e já vi que o 3 do numerador e o 3 do denominador, eles podem ser cancelados. Aqui vai ficar 1 e aqui também vai ficar 1. Então vai ficar 2 vezes o 1, 2, e 1 vezes o 5, 5. Ok? Opa, 2 em cima. Bom, e para fechar a aula, eu escolhi um exercício, um dos exercícios aí propostos pela apostila para a gente resolver. Então, não saia daí. Estamos terminando, tá? Último exercício. E aí, conseguiram fazer o exercício? Então, vamos lá. Exercício número 8, da página 48. O problema diz o seguinte, que o Carlos, ele reservou 3/4 da sua fazenda para plantação, tá legal? Então ele não vai plantar em toda a fazenda. Tem uma certa região aqui que ele vai construir a sua casa, a sede da fazenda e tudo mais, né? Então, olha só, vamos supor que ele vai plantar nessa região. Então, em 3/4 da sua fazenda, terá plantação, ok? Plantação em 3/4 da fazenda. Aí está dizendo o seguinte, ó, presta atenção na minha fala. Da área reservada para a plantação, 1/5 ele vai usar para plantar café. Então, o café não vai ser plantado em toda essa região da área reservada. Vai ser 1/5 de 3/4. Não é isso? 1/5 da área reservada. Bom, professor, mas esse D na matemática, eu já sei que é vezes. Então, eu vou colocar direto a multiplicação. Vamos lá? Ficou 1/5 vezes 3/4. Quanto que é 1/5 vezes 3/4? 1 vezes 3 é 3. E 5 vezes 4 é 20. Então, da área reservada para a plantação, 3/20 vai ser ocupada por café. Continuando o problema. Ele reservou 1/3 dessa área aqui para plantar algodão. Então, ele não vai plantar algodão na área toda, né? Ele reservou 1/3 da área de 3/4. Então, é 1/3 de 3/4. Então, de novo, eu posso multiplicar aqui, ó, para saber a área reservada para algodão. 1/3 de 3/4. Bom, podemos usar o cancelamento aqui, não podemos? Ó? No numerador tem o número 3. No denominador também tem o 3. 3 dividido por 3 dá 1. E aqui também dá 1. Agora ficou 1 vezes 1, que é 1. E 1 vezes 4, que é 4. Então, a área reservada para algodão é 1/4. Continuando, ó. No restante do terreno, né, da área reservada para a plantação, ele vai colocar cana-de-açúcar. E aí ele quer saber qual é a fração que corresponde à plantação da cana-de-açúcar. Que fração que eu vou ter aqui para a cana-de-açúcar? Então vamos lá, vamos pensar. Nós já sabemos a área destinada para o café, para o algodão, está faltando apenas a cana-de-açúcar. O que a gente pode fazer para resolver o problema? Vamos fazer subtrações, ok? Então vamos lá. Ó. Da área reservada para a plantação, que é 3/4, eu vou tirar a parte que ele vai plantar café, que é 3/20, e vou tirar a parte do algodão, que é 1/4, tá?
Então, da área total que ele reservou da fazenda para a plantação, eu tiro a parte do café e tiro a parte do algodão. O que sobrar dessa subtração é a parte da cana-de-açúcar. Tranquilo, né? Então, vamos lá. Ó. Como é que nós resolvemos a subtração de frações? É só fazer o de cima menos o de cima, o de baixo menos o de baixo. Não, né? Não é isso, pelo amor de Deus. Ok? Essa regrinha é da multiplicação. É na multiplicação que a gente faz o de cima vezes o de cima, de baixo vezes o de baixo. Na adição e na subtração, nós temos que ter o mesmo denominador. Não é o caso aqui, né? Mas eu posso encontrar frações equivalentes. Repare que o 20 é múltiplo de 4, né? Então eu posso trabalhar todas as frações aqui, ó, com o denominador 20. Vamos encontrar frações equivalentes com o denominador 20. Vamos lá, então? Como é que eu faço para esse 4 virar 20? Para esse 4 virar 20, eu faço vezes 5. A mesma coisa você faz com 3, né? 3 vezes 5 fica 15. Como é que eu faço para esse 20 continuar sendo 20? Bom, aí é fácil, hein, professor? É só multiplicar por 1, né? 20 vezes 1 dá 20. Faz a mesma coisa em cima. 3 vezes 1, 3. E agora eu tenho que fazer o 4 virar 20. Mais uma vez eu faço 4 vezes 5 para dar 20. E 1 vezes 5, que dá 5. Bom, e aí? Qual vai ser o resultado, então, da minha conta? Quanto dá aqui, ó? 15 tira 3, dá 8. Opa, 15 tira 3 fica 12. 12 tira 5, dá 7, né? Então, deu 7 vinte-avos. Essa é a resposta do nosso exercício. Da área reservada para a plantação, qual é aquela que vai ser destinada à cana-de-açúcar? Vai ser 7 vinte-avos da área reservada para a plantação. Ok? Gostaram desse exercício? Os que eu deixei de tarefa no final do vídeo são um pouco mais fáceis. Beleza? Então, se esforcem, tentem fazer. Qualquer dúvida, faça anotações que logo mais eu faço a correção.